Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu queria convidá-los para juntos nós abrirmos as nossas Bíblias no capítulo 12 do Evangelho de João. Nós vamos ler inicialmente dois versículos aqui, 25 e 26. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos 25 e 26. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai celestial, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos faça compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração no dia de hoje. Que nenhum de nós saia do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito. E que seja assim, para que o Teu nome em tudo, no dia de hoje, seja glorificado. Fala conosco, Senhor, porque o Teu povo ouve. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, o desejo do meu coração é que nós tenhamos uma consciência da natureza sacrificial do seguir e servir a Cristo. Talvez essa palavra não seja uma palavra tão agradável para muitos, sobretudo num tempo em que as pessoas gostam de ouvir amenidades, gostam de ouvir palavras que massageiem o ego. E lendo esse texto essa mensagem foi baseada num texto escrito para a meditação da manhã, onde nós falamos que seguir e servir andam juntos. É o grande desafio da gente ser cristão. E lendo esse texto, que ele é um pouco maior, eu não vou lê-lo todo, eu queria que você lesse em casa, vai do versículo 20 até o versículo 36, depois você vai ler com mais devagar, lendo, meditando, pedindo que o Espírito ministre ao seu coração essa palavra. E lendo esse texto, quando Jesus, dois dos seus discípulos chamam a atenção dele, André e Filipe, dizendo que tinha uns gregos que estavam querendo ver Jesus. E eu não sei se vocês têm essa impressão, quando a gente lê um texto como este, acontece isso outras vezes também, em outras passagens, que as pessoas falam com Jesus a respeito de algo e ele responde de um modo que, ao olharmos de uma maneira grosseira para o texto, a gente tem a impressão que ele não entendeu o recado. Jesus, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo ao Senhor que tem aí uns gregos que querem falar com o Senhor, querem vê-lo. Jesus não menciona esse fato. Na verdade, ele entendeu e muito bem o verdadeiro intento do coração daqueles e de tantos outros, até mesmo dentre os judeus. E não é sem razão que justo aqui nós encontramos Jesus falando tão pormenorizadamente a respeito da sua própria morte e do desafio que teriam aqueles que queriam segui-lo. E eu queria chamar a atenção da igreja hoje para 3 verdades extraídas de todo o texto. E eu repito, não vou ler o todo, quero que você leia com vagar em casa. Quando eu li esse texto, 3 verdades me saltaram aos olhos. Primeira verdade: servir e seguir andam juntos. Não dá para seguir sem servir, nem vice-versa. Se seguimos,
precisamos estar apostos, prontos, vigilantes, para o comando do Espírito, para o serviço de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Segunda verdade, seguir implica em sacrifício. Ouviram? Seguir implica em sacrifício. Muitas vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Não é fácil seguir a Jesus. Mas eu quero dizer a você, não tem outro destino mais glorioso. Amém? E a terceira verdade, servir nos leva a abdicar, muitas vezes, da própria vida. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. Nós fomos comprados com preço de sangue. Como diz a nossa irmã Ruth, ela gosta muito de repetir isso, e é uma grande verdade, nós temos dono. Nós somos dele. Somos ovelhas do seu pastoreio. E estamos aqui a mercê do Senhor para aquilo que Ele desejar fazer. E aí eu quero convidá-los para a gente refletir um pouco a respeito de tudo isso. O texto, ele é muito rico, profundo, mas só aqueles que têm olhos espirituais perceberão a profundidade do ensino trazido aqui. Seguir a Cristo implica em sacrifício da própria vida. E eu estava lendo o comentário do Dr. Russell Shedd a respeito do versículo 26, e ele diz uma coisa extraordinária. Ele diz assim: cada discípulo de Jesus deve ser outro grão de trigo, pronto a dar a sua vida pela expansão do Evangelho. Será que nós estamos prontos para dar a própria vida pela expansão do Evangelho? É uma palavra para a gente refletir, é uma palavra para a gente parar e pedir que o Espírito de Deus ministre profundamente ao nosso coração. Uma atitude sacrificial que contrasta frontalmente com aquela filosofia hedonista dos gregos. Filosofia esta que falava do prazer pelo prazer. Por isso a gente entende por que o Senhor está falando dessa forma nesse texto. Ele não responde acerca da curiosidade daqueles gregos de quererem ver Jesus. E ele começa logo discorrendo a respeito do significado desse ver, desse seguir, desse estar com Cristo verdadeiramente. Jesus disse aqui logo nos versículos anteriores, ele: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Então que nós possamos nos oferecer ao Senhor continuamente no altar do sacrifício. Paulo fala isso quando ele ministra aos Romanos, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, né? Ele diz que nós precisamos fazer esse culto racional, prestar esse culto racional. Ofereçamos-nos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nem sempre fazer a obra de Deus é algo glamuroso, como muitos querem fazer crer. Muitas vezes implica em dores, em lágrimas, em meio a sofrimentos, em meio a enfermidades, muitas vezes enfermidades que incapacitam. Mas o Senhor é aquele que sobrenaturalmente nos sustenta com a sua mão direita fiel. Amém? Louvado seja Deus. E Jesus reforça esse ensino sobre essa questão através do Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, de 21 a 26, ele diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos,
dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Que texto forte. Que palavras duras, né? Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Que a gente possa pedir ao Senhor que ministre essas palavras na profundidade do nosso coração. Que nós aprendamos a mergulhar nas águas profundas do Espírito de Deus. Nós não sabemos quanto tempo temos nesta terra, mas que o nosso tempo nessa terra seja frutífero para a glória de Deus. Que nós não venhamos buscar do Senhor apenas as bênçãos exteriores, mas que busquemos a maior das bênçãos, que é a interior. Senhor, que eu seja um instrumento vivo nas tuas mãos. Que tudo o que eu fizer seja para a honra e glória do teu nome. É fácil isso? Não, eu não estou trazendo isso aqui, nem estou ministrando algo simplesmente para vocês. Essa palavra é ministrada para nós, é ministrada para cada um de nós que está aqui nesse lugar, inclusive o pastor Malta e eu também. Que todos sejamos profundamente ministrados. Enquanto vida tivermos sobre esta terra, há algo para ser feito por meio de nós, como meros instrumentos, para que a glória e a honra seja dele, não nossa. Amém? Amém. Louvado seja Deus. A pergunta aqui que não quer calar é: será que todo esse arrazoado de Jesus não serviu para afugentar aqueles que queriam vê-lo? Aí eu lembro de algo que eu li a respeito escrito por C.S. Lewis. E ele diz o seguinte: se alguém procura uma religião que o deixe confortável, certamente não é o cristianismo. Vocês ouviram? Se você está procurando uma religião, um caminho espiritual que deixa você bem confortável, não é o cristianismo. Essa é uma grande verdade, é uma verdade incontestável. As ovelhas do Senhor, elas são marcadas nas orelhas e nas patas, disse o reformador Martinho Lutero. Nós ouvimos a sua voz e o seguimos. Muitos daqueles que estavam ali ao redor de Jesus não entenderam nada desse arrazoado de Jesus. Tanto dentre os gregos como dentre os próprios judeus que estavam ali não compreenderam. Por quê? Não eram das ovelhas do Senhor. Aqueles que são do Senhor compreendem, entendem, discernem e seguem. Muitas vezes nós dizemos: Senhor, eu não estou entendendo isso agora. E às vezes a gente não está entendendo agora, mas a gente sabe que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então tenhamos um pouco de paciência, que aquele ensino, aquela verdade, ela será ministrada assim ao nosso coração, na hora certa, para a glória de Deus. E a gente olha para isso tudo, né? Nós entendemos tudo a despeito de todo e qualquer sacrifício. Os que são de Deus querem Deus. O cristianismo contemporâneo, no entanto, ele tem vendido uma imagem absolutamente oposta a isso tudo que Jesus está falando aqui.
Talvez se esse cristianismo fosse pregado lá atrás, outro dia eu ouvi uma frase notável, não me lembro de quem foi que disse, Jesus não tivesse sido crucificado. Esse evangelho sem cruz, esse evangelho sem sacrifício, esse evangelho que não demanda uma abdicação de nada. Então, queridos, por isso é tão difícil encontrar aqueles que querem servir. É interessante que tudo se promete em troca de adeptos. Riqueza, poder, saúde, uma vida prazerosa. E na verdade, quando as pessoas se deparam com a realidade, se frustram e abandonam o caminho. É porque elas perderam a salvação? Não. É porque nunca foram verdadeiramente regeneradas pelo Espírito de Deus. Não houve uma transformação do espírito morto em seus delitos e pecados. Esse espírito não foi vivificado, porque quando nós somos vivificados pelo Espírito de Deus, olha, não tem para ninguém mais. Nós seguimos a despeito de tudo. E eu queria chamar a atenção de vocês aqui, os versículos 34 a 36, eu vou lê-los outra vez. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Alguns comentaristas bíblicos dizem que exatamente aqui termina o ministério público de Jesus, ou seja, quando ele ministrava as multidões, e a partir daqui ele começa a ministrar reservadamente aos seus próprios discípulos. Então, é inevitável a gente olhar para o panorama religioso dos nossos dias. Quando líderes têm apostado na ideia da postura de sucesso, é muito interessante porque parece que é uma coisa já fabricada em série. Todos muito bem vestidos, com suas roupas de grife, dirigindo seus carrões importados, ostentando suas joias, até se endividam para alcançar tais status. Uma busca frenética do prazer pelo prazer. Seria uma ressurreição do hedonismo, aquela filosofia grega, tão em voga naqueles dias? Receio que sim. E para convencer seus ouvintes, fazem longas orações com suas vozes cuidadosamente impostadas dentro das regras da oratória. Aprendem o poder da persuasão. Mas eu quero dizer a você, meus amados, que há uma diferença abissal entre unção e persuasão. A persuasão os políticos têm, mas a unção só aquele que está cheio de Deus tem. Amém. E é muito interessante que esses são os adeptos de uma ressurreição sem cruz. Eu não quero falar em sofrimento. Muitos dizem, eu não quero falar em sofrimento. Talvez hoje, se nós fizéssemos um culto, colocássemos lá fora uma faixa, olha, venha que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Talvez a comunidade estivesse lotada, não tivesse lugar para ninguém mais sentar. Mas eu não posso subir aqui e dizer algo diferente. Não posso. A unção, aqueles que estão cheios de Deus possuem. Mas a persuasão é usada largamente pelos caçadores de almas, sempre apostos. Outro
dia eu vi uma irmã dizer assim: olha, eu vim visitar, mas meu pastor não pode saber. Por quê? Porque eu não posso visitar outra comunidade. Que isso? A igreja é uma só. Para com isso em nome de Jesus. Gozemos da liberdade dos filhos de Deus. Então, queridos, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O que tudo isto nos ensina hoje? Em primeiro lugar, precisamos anunciar o Cristo sim, em tempo e fora de tempo. Contudo, só os que tiverem olhos e ouvidos espirituais serão tocados e perceberão aquilo que você fala. Ontem teve uma reunião linda na casa da nossa irmã Neném, nossa irmã Jô. Logo, logo nós estaremos como igreja visitando a casa dos irmãos Edmar e Nilda, Nilton e Renata, e tantos outros irmãos que receberão a visita desse grupo abençoado que tem ido aos lares. E a gente tem dito aos meninos, eu posso chamar assim, a gente tem dito aos meninos: olha, a ovelha de Jesus não é da igreja Betel. E a gente vai anunciar o Cristo, a gente vai falar de Jesus, e a gente vai tentar direcionar essas pessoas que forem pescadas aí para as igrejas mais próximas de suas casas. Se a igreja mais próxima for essa, amém, essa pessoa será recebida com todo amor e carinho, nós vamos tratá-la, nós vamos cuidar dela, mas a gente tem que ter essa visão. Um dia um evangelista me disse: eu queria um carimbo da igreja, para quando eu sair com os folhetos. Eu digo: não precisa carimbo da igreja, porque a igreja, ela tem vários endereços, mas é uma só. Um dia o pastor Mário me disse assim, eu conversei sobre isso com ele, ele disse: mas o Senhor colocou um cajado na sua mão. Sim, colocou o cajado na minha mão, mas as ovelhas, eu só sou peoa do Senhor. Tem um peão, né? Só peoa. As ovelhas são de Jesus, né? Então a gente tem que ter essa visão. Se a gente fosse colocar dentro da comunidade as ovelhas que já foram alcançadas pelo ministério, não cabia. Mas eu gosto demais quando eu ouço: olha, estou na igreja batista, estou na Assembleia de Deus, estou na igreja presbiteriana, e estou em tantas outras comunidades. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Segundo lugar, nenhum esforço humano pode contribuir para isso. Essa obra é de Deus. Não é para quem quer ou quem corre, mas para aqueles dos quais Deus se compadecer. Ouviu? É o Senhor que faz a obra de salvação é de Deus, não é de homens. Tudo vem dele, é para ele e acontece por meio dele. Terceiro lugar e último, crer no Cristo, segui-lo e servi-lo implica em sacrifício, e só os que são eficazmente chamados serão também eficazmente habilitados para tal. Amém? Amém. Que o Senhor, Ele possa aplicar essa palavra ao nosso coração e que a gente tenha uma visão diferente do verdadeiro cristianismo. Que a gente tenha a visão real do verdadeiro cristianismo. Amém? Amém. Que o Senhor, Ele abençoe e guarde, que o Senhor, Ele faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de vocês. Amém. Que o Senhor traga paz, essa paz interna, essa paz que excede todo o entendimento, e que o Senhor faça grandes obras por meio de cada um de vocês, em nome de Jesus. É só dizer aquele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O resto Ele fará. Amém?